Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu tava com tanta saudade. 2026 chegou e nós temos um montão de conteúdo especial. Então, vamos lá, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, chama sua amiga, fala, vamos assistir o canal da professora Rosiane. Ela tem um montão de conteúdo muito interessante. Vem com a gente! E hoje nós temos uma convidada mega especial. Ficou curiosa, né? Ficou curioso? Pois bem, nós estamos no mês de janeiro. E no mês de janeiro nós temos uma campanha muito especial, que é a campanha do Janeiro Branco da Saúde Mental. Você tá cansado? Tá preocupado demais? Então vem com a gente que você vai gostar. Hoje nós temos aqui a nossa psicóloga, a doutora Caroline. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigada por tudo isso que você já falou, né? E pelo convite, por abrir aí esse espaço para a gente estar falando sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental, saúde emocional. Eu acho que abrir portas para essas temáticas são muito importantes. Obrigada pelo convite, adorei. Eu que te agradeço. E o meu público também, né, gente? Fala aí. A doutora Carolina Porfírio, né? Ela trabalha com as questões da saúde mental, tem um espaço de atendimento aqui na cidade, né? E vem aí realizando vários vídeos, tem uns grupos para acompanhar as crianças, os pais e falar sobre esse tema que é tão importante, né, doutora? Você gostaria de comentar um pouquinho? Falar de Janeiro Branco, assim como outras campanhas que adentram o ano, né, como o Agosto Lilás, Setembro Amarelo, eu acho que é trabalhar de alguma forma as políticas públicas também, aonde trazer a importância social para algo que é tão importante e tão relevante. Hoje, o olhar para nossa mente é tão importante quanto o olhar para nossa saúde física. E o Janeiro Branco, na verdade, é um convite aonde a gente integra isso, para a gente desmistificar que a gente só tem que olhar para o corpo, porque às vezes o seu corpo está dando sinais de que a sua mente não está bem. Então, o Janeiro Branco é um convite para você se olhar com mais carinho, começar o ano entendendo que as metas que às vezes a gente já vem estipulando de um ano anterior para o ano atual, elas começam a patinar e não dar certo no meio do caminho, porque justamente você não está bem com você mesmo. Então, é assim, criamos metas irreais, já começamos um ano se autocobrando, né? Geralmente em janeiro tá todo mundo lotando as academias, tá todo mundo, Verdade? né? Eu vou, porque a gente vai começar com aquele pique total, mas a gente percebe que aquele gás, ele é. Quando chega lá em março, abril, o povo já dá uma queda. E muitas vezes é uma questão muito de como é que você está com você mesmo. Então, eu costumo dizer, para a gente cuidar de saúde mental, a gente tem que olhar para a nossa saúde emocional, né? E eu, particularmente, gosto muito, você falou sobre o consultório, eu tenho o Espaço Emoção e Vida em Itapevi, que nós já estamos aqui há mais de 8 anos com o espaço, né, na cidade, onde a gente faz justamente esse acompanhamento em saúde mental, em psicoterapia, avaliação psicológica, neuropsicológica, orientação parental, que eu acho que é muito importante, é um pouco do que você trabalha aqui, né, essa fala diretamente, eu acredito que com os pais. Sim. É verdade. Eu conheço o espaço, gente, indico para você. Já fui lá, já passei. A Mariana fez um tempinho de terapia lá, foi excelente. Ela tá me cobrando que ela quer voltar, mãe. Eu Bora. quero ir. Eu falei, não, você vai, a gente vai voltar, calma, vai voltar. Ela E, quer, ela e adorou. é lindo quando a gente vê que é a criança, é o adolescente que está dizendo, eu quero Sim. fazer terapia, né? É porque eles precisam desse espaço, né? Exatamente. Além da casa, né? Eles precisam ter um espaço para poder conversar, ouvir uma opinião diferente, né? Alguém que. Porque, gente, escutar hoje tá difícil, vocês sabem. Que hoje todo mundo quer falar, 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 mas escutar poucas pessoas estão dispostas, né? E aí, quando Exatamente. você vai para esse espaço que é destinado a esse momento da escuta, né? De você colocar aquilo para fora. Às vezes a criança tem medo de falar pro pai, pra mãe, de É porque magoar. não é qualquer escuta, né? A gente está falando aqui sobre escutar os sentimentos. Sim. E hoje a gente, como você disse, né? A gente vive numa sociedade que não escuta nem as questões básicas situacionais, muito menos os sentimentos. Então, ter um espaço onde eu posso falar de coisas que não são ditas
publicamente ou abertamente dentro de casa, ou na escola, ou nos meus grupos com os meus pares, há uma necessidade. Nós somos seres emocionais e nós precisamos falar o que nós estamos sentindo. E a questão é justamente essa: nós não temos espaço de fala. Existe muito a invalidação emocional. E o que é essa invalidação emocional? É aquilo que a gente escuta desde o início, que a gente, na verdade, espero que a gente não faça, né, com os nossos filhos, mas que a gente já escutou lá atrás. Cala a Sim. boca e engole o choro. Ia Cala a falar boca e isso engole o choro. agora. Ia falar isso agora. Quando você escuta isso, engole o choro. O que repercute dentro de você essa fala? Qual a interpretação que eu faço disso, né? Como é que eu internalizo? A gente fala bastante sobre internalização na infância, essa construção de crenças que a gente vai fazendo na vida adulta. Então, assim, como que eu entendo isso? Eu vou entendendo que é errado, ou seja, que sentir é errado. Então, muitos adultos hoje têm muita dificuldade, inclusive, em chorar. Não choram, porque foram ensinados que sentir é sinal de fraqueza. Expor a vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, porque todas as vezes que em algum momento da vida ele, como criança ali, como adolescente, tentou expor o que estava sentindo, ele foi invalidado, ele foi calado. Então alguém calou ele naquele momento. Então assim, ele iniciou aprendendo que não posso, eu não posso. Então imagina, você escuta na sua infância, cala a boca e engole o choro. Cala a boca e engole o choro. Aí você cresce. Agora não tem mais lá as suas figuras de autoridade dizendo para você calar a boca e engolir o choro. Agora quem faz isso é você mesmo. É você mesma que diz: "Não, eu não posso chorar". Sim. E você está reproduzindo aquilo que você ouviu lá atrás. Então, assim, o primeiro passo para a gente entender aqui, eu acho que é entender como que se deu, né, a nossa construção da nossa comunicação emocional. Eu costumo dizer que nós somos analfabetos emocionais, Sim. né? Ou seja, nós não aprendemos a lidar com aquilo que a gente sente. As emoções foram criadas e vistas como algo ruim. Imagina, você não pode sentir raiva, você é feio, como se raiva. Então, muitas vezes, conversando até com pacientes, a gente percebe essa fala do tipo, ele fala o que sentiu, mas já se justificando. Sim. Do tipo, Tá errado, não, né? mas eu não sinto, não, mas eu sinto só um pouquinho, ou eu não sinto. Tipo assim, como se fosse errado sentir. E é justamente esse ponto que a gente precisa, eu acho que, principalmente nesse mês de janeiro, talvez trazer esse olhar para isso, que sentir faz parte da vida, que somos seres emocionais, que tá tudo bem quando não tá tudo bem. E a vida, na verdade, muitas vezes vai estar mais nada bem do que bem. É verdade. Nossa, tá vendo? Você tá vendo, né? Se inscreve no canal, curte e compartilha. Vem fazer parte desse time aqui que tá, ó, só levando conteúdo bom pra casa das pessoas. Faz favor, hein? Vai, se inscreve aí, manda pra sua amiga agora. A gente conversando, né? Eu tava aqui pensando, existe aquela frase: a sociedade está doente. Como você escuta essa frase e o que você pensa quando você a escuta? Quando você diz a sociedade está doente, Nos- antes de eu responder para você, quando você me traz essa fala, a sociedade está doente, é a partir da onde que você. No sentido do estresse, do nervosismo, de que ninguém mais tem paciência, você tá no trânsito, você tá brigando, você tá na fila, você tá brigando, tá estressada, tá brava, tá esperando essa ansiedade, essa coisa, esse nervosismo que tá tomando conta das pessoas. Às vezes a gente vê algumas situações, a gente não acredita, fala, não, não é um ser humano que tá nesse corpo, não é possível que a pessoa tenha determinada atitude, né? Eu estou tentando aqui lembrar em qual jornal saiu essa semana eh, uma estatística sobre a ansiedade no Brasil, mas trazendo esse apontamento que a ansiedade está sendo um dos maiores diagnósticos até o momento ali, pareando com a depressão. Né? Então, quando a gente aponta que a sociedade está doente, é porque, no fundo, eu penso que todo mundo tem suas questões. Então, é assim, estamos doentes porque nós somos pessoas feridas dentro das nossas demandas, e muitas vezes nós somos pessoas feridas que estão ferindo e que não estão buscando se curar para dar continuidade. Então, assim, parar, por exemplo, para fazer uma terapia ou para falar do sentimento, né? Acho que eu gosto muito de vídeos de entretenimento, né? Eu sou essa pessoa humorada. Vocês olham lá na rede social, eu também sou essa pessoa que gosta de fazer o povo rir. Mas é a questão do tipo, tem um videozinho que acho que uma moça fala assim, que ela ia sentar para chorar, e ela fala, ah, então tem para chorar, e ela levanta.
E quando a gente fala sobre uma sociedade doente, a gente está falando sobre uma sociedade entrando no que nós estávamos falando, uma sociedade que não tem tempo para o autoconhecimento, a autoconsciência, o sentir. Você está tão ligado nos 220, você não para, você está tão preocupado que, na verdade, são com as coisas aqui fora, que você deixa de olhar para as coisas do lado de dentro. Ou seja, o que que é mais importante? Se a gente fosse perguntar para uma pessoa hoje, o que que é mais importante para você? Né? Você coloca a pessoa, aquela pessoa, principalmente que tem, que gosta de produzir, porque a gente parece que a gente está vivendo com essa crença social de que o seu valor é só por aquilo que você produz. Sim. Então, você quer produzir o tempo todo, fazer o tempo todo, e quando você se desvincula disso, você perde a sua identidade, né? Então, quem é você quando você não é a professora, quando você não é a mãe, quando você não. Quem é você quando você está sozinho com você mesmo, né? Então, é assim, quando a gente vê que as pessoas elas não conseguem fazer essa identificação, sabe? A gente está numa sociedade realmente que ela está adoecida, e aí a gente vai ficando intolerante, impaciente, né? Pensávamos nós que depois do Covid, da pandemia do Covid, as coisas iriam ficar mais tranquilas, né? Nós iríamos ficar mais empáticos, mas parece que não foi isso que aconteceu, né? A gente tinha um pouco dessa esperança Sim. de que a gente ia começar a olhar nos olhos, porque era aquilo, né? Agora a gente tá com as máscaras e a gente tem que olhar nos olhos. E a Sim. gente percebe que a correria tira isso. A correria tira o contato, a correria tira a presença. Não tem presença, né? Então, às vezes você tá presente, mas você não tá com a sua presença. Olha, tá vendo? Tô falando, ó. A doutora Carolina Porfírio, é assim, né? Ela também vai falar um pouquinho pra gente de como que nasceu essa paixão aí pela psicologia, como que você se identificou nessa área. Meu Deus, eu vou ter que expor coisas da minha vida aqui para vocês. Ah, o É, povo gosta de a saber. expo é eu Beijão pra uma bebê. fofoca, uma boa fofoquinha, né. Então é assim, muitas pessoas me conheceram, acho que, sei lá, uns 15, 18, quase 20 anos atrás, como pastora Carol. Então tudo isso aconteceu quando eu ainda era uma pessoa ativa dentro de um grupo religioso, e eu já trabalhava com pessoas, trabalhava na época com mulheres, e aí eu comecei a fazer ações sociais na cidade, né. Então eu trabalhava com os moradores de rua, eu trabalhava no HGI, como voluntária com as crianças ali, então eu já fazia um trabalho social. E eu queria estudar para entender mais a fundo, eu falei assim: "Não, agora quero ter uma profissão". E eu comecei a estudar a partir dessa ideia de que eu preciso ajudar pessoas, contribuir de alguma forma. Então, o meu coração começou para a profissão dessa forma. Eu preciso agora, além da minha vontade, eu preciso de levar algo mais, né? Então, o conhecimento, eu fui buscar o conhecimento. Então, foi nesse lugar, né? Comecei depois, concluí a graduação. Nesse processo de conclusão de graduação, eu já não estava tão vinculada assim à igreja. E um ponto importante que as pessoas, que eu lembro que eu via bastante as pessoas falando, ih, vai fazer psicologia, não combina com religião, não, e não tem nada a ver. A gente percebe que, na verdade, tem tanto Deus na ciência que quando as pessoas começam realmente a estudar, é que elas começam a entender Deus de uma forma tão genuína, mas foi uma opção não ficar tão ativa nesse lugar. Aí eu tinha que escolher eticamente em ser ou a pastora ou a psicóloga, né? Inicialmente eu escolhi ser a psicóloga, com a minha fé conduzindo. Sim, Eticamente, eu digo isso por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas confundindo as coisas. E eu acho que a neutralidade dentro do setting terapêutico é o que faz as coisas acontecerem. sim. Então, você não vai procurar a pastora, você vai procurar a psicóloga. A pastora, você vai se aconselhar, a psicóloga, porque eu tô com uma demanda, né? Então, começou por aí. E aí, o espaço Emoção e Vida, ele tem uma história. Eu lembro que eu estava em casa, na época da faculdade ainda, e eu tinha que fazer um trabalho. Acho que meu filho nem lembra disso, minha filha não era nascida ainda, e eu tinha que fazer uma revistinha. E aí eu falei, qual é o nome? Ele estava numa pegada de falar coisas em inglês, aí ele falou assim, Emotion Underline. Eu fiquei, Underlife. Eu, o quê? Emotions and the Life. Eu falei, emoção e vida. Aí ficou aquilo. Aí depois de muito tempo, eu fui abrir um consultório. Eu falei, eu vou colocar esse nome, emoção e vida.
Aí, justamente por conta do nicho, porque as pessoas perguntam assim: "Você atende que demanda?" Todas que sentem. Todas as pessoas que sentem. Sim, Então, você é um ser humano, você sente, então você precisa de atendimento psicológico. Então, por isso, emoção e vida, porque todo mundo sente e todos nós temos questões durante a vida, né? E aí, nós demos o pontapé inicial. Depois da psicologia, a gente vai. Nunca para de estudar. Eu acho que você, professora, você também, né? Tá nessa sim. pegada. A gente nunca sempre está se capacitando. E aí, eu fiz a minha especialização em educação emocional, trabalhar com regulação emocional. Minha abordagem em terapia cognitiva comportamental e em neuropsicologia. E agora, a última, que é do ano passado, que eu iniciei e já concluí, que é tanatologia. O que que é a tanatologia? Eu ia perguntar É. agora, essa eu não conheço. A tanatologia é uma abordagem que estuda a morte e o morrer. E aí, como eu tive a perca do meu pai, depois de um ano da perca do meu pai, eu falei, eu queria estudar o luto para conseguir estar ali fazendo um melhor acolhimento para pessoas enlutadas, né? E aí eu fui estudar a tanatologia, que mexe com essa questão. E a gente vê muito isso dentro das famílias, dos contextos, porque o luto não é só a morte de uma pessoa, né? Às vezes a gente está falando, por exemplo, de uma criança que perdeu um cachorro, que Sim, era simbólico, né? Que teve a separação dos pais, que é exatamente. simbólico. Então, assim, é por essa área. É a perda, né, É a de perda. algo muito É importante, isso né? aí. A gente foi assistir um filme esse final de semana e o começo dele, ele começa exatamente no sentido do luto, né? O luto da mãe, o luto do pai, e como eles não conseguiam expressar aquilo, o quanto aquilo estava abalando a estrutura familiar, né? É bem interessante, eles fizeram também uma abordagem nesse Você sentido. pega os desenhos da Disney, de infantis, que na verdade para mim não tem nada de infantil, né? Os desenhos da Disney é tudo pra gente assistir, né? Sim, E ele traz bastante narrativas de perdas ali no meio do caminho. é importante, né? É um momento importante e que a gente precisa de acolhimento, né? Não é fácil. Ah, vai, segue o jogo, não é assim que funciona, Uhum. né? Não é assim. Seguir em frente é justamente aquela pauta da invalidação emocional. Quando o que para você ver que a gente vive numa sociedade invalidante, né? Então, assim, a gente pega uma mãe que tem, sei lá, 3 filhos, perdeu um filho. Ah, mas você ainda tem 2 filhas. Olha essa fala. É uma falha Exatamente. invalidante para a dor daquela mãe naquele momento. Nossa, mas já se passaram um ano, você tem que seguir. Então, eu sempre estou ali dando um jeito de invalidar, mas você tem que ser forte. Eu lembro que quando eu perdi meu pai, eu escutei isso ainda no velório, né? Porque eu sou filha única. E aí eu lembro que alguém falou assim: mas você tem que ser forte, porque agora a sua mãe precisa de você. E assim, que bom que eu entendi o que estava acontecendo ali, de certa forma, mesmo sofrendo, para entender que eu podia sim ser fraca, que eu não tinha que ser forte, que não que o luto naquele momento, a dor também era minha e eu também podia sentir. E a questão é justamente essa, às vezes quando você escuta isso, não, mas você tem que ser forte pelo fulano, pela fulana, você invalida o que você está sentindo. Então, o que eu estou sentindo, não, eu tenho que ficar quieta, não posso demonstrar o que eu estou sentindo. Não, eu posso sim, porque também tá doendo em mim. É. Então, é isso. E daí vem as outras questões, né? Se você não tem esse entendimento, aí vão aparecer as outras questões, as outras Exatamente, demandas emocionais, exatamente, né? exatamente. Olha, tem muito papo aqui. Eu acho que a Carolina vai ter que voltar aqui mais vezes. O que que vocês acham? Eu acho que vai dar muito certo esse papo, hein? Crianças estão de férias. E as mães estão enlouquecendo. Socorro, Deus! A gente não tá rindo das mães, gente, não é isso. Porque a gente também é mãe. Mas é justamente isso, é o socorro, Deus, né? Exatamente. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental das crianças e esse período de férias, né, que deixa as mães e as tias e as avós bem ocupadas, porque a criançada tem uma energia muito aí gigantesca gritando dentro delas, mas hoje a gente tem um probleminha do celular, né, que Uhum, essa energia tá toda concentrada nas telinhas e uhum, aí as crianças estão aí ganhando algumas situações que não deveriam neste momento, né? Estresse, ansiedade, comendo unha e tantas outras coisas devido a essa permanência por muito tempo nas uhum. telas, né? E cada vez mais cedo. Sim, sim. Como é, doutora, lá no atendimento, você tem uma procura muito grande dessas questões de meu filho não sai da tela, o que eu faço com ele? Se eu falar pra você que essa fala aparece dessa forma, eu vou estar mentindo.
Por quê? Porque, infelizmente, esse excesso de tela vem por comportamento aprendido. Então, o pai ou a mãe não vai falar do excesso de tela inicialmente, porque ele também fica na frente da tela. Sim. Então, esse daí é aquela pauta que nós, como profissionais, vamos ser os chatos do rolê, sabe? É a Que a gente gente que tem que vai chamar, né? ter que falar o seguinte, né? Porque não adianta eu olhar para o comportamento do meu filho e não olhar para o meu. Ele tá aprendendo, ele tá ali, né? Aprendendo através do próprio comportamento. Então, eu falo para você, minha filha, pare de mexer no celular. Aí eu sento do lado dela e tô com o meu Tô com o na celular na mão. mão. Então, é meio incoerente esse ensino que você está tentando me dar, não está fazendo sentido, né? A gente entende que hoje existe sim um tempo, né? Um tempo específico que seria o ideal, né? O mundo ideal, como diz meu filho. No meu mundo ideal, no mundo ideal, seria exatamente isso. A criança, o adolescente, ele tem um tempo de tela, ele tem um tempo para dormir. Seria esse mundo ideal. Mas hoje a gente, além de tudo isso, a gente vai ver que existem dinâmicas familiares também totalmente diferentes. Sim. Contextos familiares totalmente diferentes. Então, quando eu falo sobre a questão do uso de tela e entendendo que quem pode nos ouvir a gente não tem essa filtragem, né? Eu tô falando para quem? Eu tô falando para você, uma mãe que fica em casa com o seu filho, que não trabalha, que tem esse tempo, que é presente. Eu tô falando para aquela mãe que na verdade não tem esse tempo porque precisa trabalhar, porque precisa ajudar ali. Entende? Sim. São fatores aqui diferentes. E é importante a gente tomar cuidado na nossa fala para não trazer culpabilização. Porque eu vou falar uma coisa: nasce um filho nessa culpa. A coitada da mãe já tem um balde, assim, uma mochila, na verdade, enorme de culpa. É. Né? Então, assim, a gente entende, claro, não é passando pano para o uso do celular, mas é uma coisa que agora eu acho que saiu do controle. Sim. Porque, assim, para a gente entrar nessa fase de vamos resetar isso aqui e vamos começar de novo, isso tem que começar com os adultos da casa. E aí a gente vai entender que o celular virou um momento de relaxamento, né? Então é ali, talvez é onde eu tô lidando com algumas emoções também. Eu tô entediado, eu tô frustrado, eu tô triste. Então, por trás do consumo do celular, existem algumas emoções também que precisam ser vistas. Por isso que eu falo que nós somos seres emocionais e nós nos comportamos por conta daquilo que nós estamos sentindo. Então, tudo que está em excesso, tudo que é demais, é algo que tem que ser visto. E eu acho que a questão do celular é entender a questão do excesso. Sim. Há muitos anos atrás, quando não existia nem o celular ainda, eu tinha feito na época eu chamava de apostila, hoje a gente chama de e-book, que é chique, né? É. Eu tinha feito uma apostila que chamava Babá Eletrônica. E eu falava justamente sobre o tempo da criança na televisão. Olha que loucura, né? Porque Sim. agora a gente está trazendo para isso, para o celular. Mas a questão da babá é exatamente, eu acho que a pauta que a gente tem que entender quando a gente fala do uso de tela, né? É a tela, o celular hoje, ele é quem? Ele representa quem para aquela criança? Ele é o quê? Ele traz o quê? Ele desperta o quê? É prazer? É presença? É companhia? Porque se é presença e é companhia, então é fácil da gente entender que aquela criança, ela precisa de mais tempo com presença e companhia de um adulto. E aí sim, a partir daí você vai entender que você vai poder dar uma olhada e saber o que o seu filho está, onde ele está olhando, o que ele está fazendo. Existem aplicativos que você pode monitorar. Minha filha adora, inclusive, né? Esses daí, mãe, põe mais tempo. Mas assim, eu acredito que a gente não pode deixar os nossos filhos. Eu costumo dizer que a internet é terra de ninguém, né? Sim. Você não pegaria seu filho e levaria lá no centro de São Paulo, na Sé, e deixaria ele lá. Sim. A internet é isso. Ele tá num lugar com muita informação, muita gente, e a gente não sabe nem quem é, né? E ele não tem a maturidade Não ainda tem para lidar com aquilo. maturidade, não tem maturidade. Mas a questão, se a gente fosse pegar um ponto, ou uma camada, porque são muitas camadas, como que a gente pode, para onde a gente pode olhar para isso? Eu acho que a gente pode olhar entendendo que existe a necessidade da presença. E eu sei aquilo que eu falei para você, eu sei
que os pais, principalmente a mãe, o pai, eles estão cansados, tiveram uma rotina, tem que trabalhar porque a vida exige, os boletos tá chegando. Só que no meio de tudo isso, a gente tem uma criança, às vezes, lá, esperando ansiosamente esse pai ou sua mãe chegar do trabalho para ter um mínimo de atenção. E aí essa questão é justamente esse ponto de presença, do tipo, como que eu vou fazer para tirar o celular? Primeiro que é uma troca e não é de uma hora para outra. E aí a gente vai entender, diminui com mais presença. E aí essa criança precisa de ser estimulada a ser mais criativa, a jogar, a brincar. Eu sempre pergunto para os pais, né? Vocês brincam? Tem jogo de tabuleiro? Né? Porque assim, jogo de tabuleiro, ter jogos, sabe assim, bola, papel e caneta, stop. Eu até tinha Antigamente, um, eu deixei, a antigamente, gente não trouxe, mas eu ia trazer antigamente, um pra gente mostrar de exemplo, né? Falar, sim, há olha, uma, que jogo simples. sim, às vezes você pega lá um papel e a caneta, vamos brincar de stop, cria uma brincadeira, cria, é assim, o que que eu vou fazer para tirar, né? E às vezes os pais falam assim, mas ele não gosta. Mas pensa você. Você tá mexendo no celular. Aí eu falo pra você, para de mexer. Pra quê? Você não me deu algo que é mais prazeroso. Sim, Então a ideia é, eu posso deixar isso aqui, mas eu tenho que oferecer algo ali que é mais prazeroso ali pro meu filho naquele momento. Então, assim, eu acho que é muito importante essa ideia da presença. Sabe, assim, e ser presente não é uma questão de quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Então, às vezes, né, nessa dinâmica da correria da vida, minha filha tá de prova, ela também sabe a correria que é, mas às vezes ela fala, vamos brincar de vôlei. Eu, bora, vamos brincar ali de vôlei. Então a gente para, é muito tempo? Não, às vezes a gente fica 15, 20, 30 minutos brincando, é o que dá, depois eu já tô arregando, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando. Mas é isso, é tipo sim, assim, é fazer algo com presença, estando ali, sem você estar ali e estar aqui ao mesmo tempo, né? Eu costumo muito de aquilo que eu falei, acho que lá atrás, da internalização. Como que a criança ela vai internalizar? E aí eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagina que você é minha filha e eu tô aqui trabalhando porque eu trabalho né, com a rede social, tudo, estou aqui lá na minha casa. Aí você, toda vez que você vem falar comigo, eu falo assim pra você, só um pouquinho, que amanhã não sei o quê. Eu sei que eu tô trabalhando, eu sei que é importante. Só um pouquinho, não sei o quê. Aí ela vai, nem falou mais nada. Aí ela volta, só um pouquinho. O que que ela vai achar? Quem que é importante? O celular é importante. Ou seja, nossa, o celular é mais importante do que eu. Então, essa questão da importância. Quando é que você começou a achar que você não tinha importância? Olha aí, eu tô perguntando para um adulto que vai dizer, eu achei que eu não tinha importância porque minha mãe não ligava para mim. E muitas vezes essa consciência que a gente tem como sim. adulto. Mas será que não ligava? Ou a forma como eu internalizei aquela situação naquele momento foi aquela de que naquele momento não ligava. E como ela é a criança, ela não tem muito essa maturação, é isso que ela vai carregar para a vida. Então, necessariamente, não é que não ligava, mas é a recordação que você tem, é aquele ponto que ficou. Sim. Né? E aí você vai crescer com essa sensação de não, nunca se importou. Né? É algo assim que a gente tem que olhar para isso. Presença e qualidade. Duas palavras que são fundamentais para essa relação, né? Do bom desenvolvimento ali familiar, né? Para Sim, você ter sim. até na questão no relacionamento ali, homem e mulher também, a presença, Sim, né? sim. É muito importante. Vamos lá. Quais sinais emocionais em crianças costumam ser ignorados? Tá. Então vamos lá. Existem alguns sinais que são sinais comportamentais que as pessoas confundem muitas vezes como birra, como má educação, né? E aí a gente vai, às vezes, vai passando batido, né? Então, a gente está falando da irritabilidade, né? Daquela criança que é nervosa, explosiva, agressiva, principalmente quando está na escola, gosta de bater nos coleguinhas, de morder, tá sempre, né? A gente vai falar também da criança que ela começa a voltar a fazer xixi na cama, a gente vai chamar isso de enurese, ou cocô na cama, ecoprese, e você vai passando batido, ah, frescura, ou vou
vou até punindo a criança, Sim. batendo, porque, ai, voltou a fazer xixi na cama de novo, né? Ou a criança que chora e você tá lá, mas que criança chorona, mas é porque ela é só chorona. Então, assim, existem alguns comportamentos da criança, ela fica mais hostil, mais irritada. São comportamentos que são sinalizadores emocionais. A gente costuma dizer assim que por detrás de um comportamento existe uma emoção. E se a gente olhar para a criança na hora que ela está tendo um mau comportamento, e ao invés de olhar para o comportamento, questionar o que, que ela está sentindo para ela estar fazendo isso, talvez eu vou conseguir ajudar melhor aquela criança naquela situação. O que me chama bastante atenção na sala de aula também é aquela criança muito silenciosa. Ai, perfeito, perfeito. Porque assim, o que, que a gente vê, né? Principalmente, agora vamos falar da escola, né? E eu não vou falar nem agora na infância, eu vou falar de pacientes que já chegam na fase adulta, muitas vezes, inclusive, recebendo até diagnósticos tardios, como um autismo, Sim. né? Principalmente meninas, quando com essa fala de que eu era muito tímida, muito calada. Só que olha que perfeição, não é? Essa criança tímida e calada na escola é É. aquilo que todo educador quer, essas crianças todas quietinhas. Só que por detrás desse silêncio existe um barulho dentro da cabeça dessa criança que é algo assim fora de um contexto, assim, é Sim. muito grande. Então pensa, essa criança ela é tímida, ela é quietinha, é aquilo que eu falo. Toda criança vai crescer. E quais são os seus prejuízos que essa criança quietinha vai ter na vida? É. Quais são os sofrimentos que ela vai ter? O que, que pode ser que tem por trás dessa criança quietinha, né? Então, essa questão da timidez ali, dessa criança mais calada, eu acho que é muito. Sempre me chamou muita atenção, desde que eu comecei a lecionar, porque a gente é habituado com aquela criança que tem um comportamento, né, um pouco mais, Agitado, agitado, às vezes o hiperativo. agressivo, né, que tem, e a gente O mais consegue. hiperativo, Agora aquele aquele. que não mostra, esse sempre me Uhum, preocupou, né, uhum, porque eu sempre ficava pensando ali, o que se passa, o que acontece, né, porque tá fora, né, tem alguma coisa ali que tá incomodando bastante, uhum, só que não sim, consegue externar igual o sim, outro que sim. consegue, né. Muito bem. Quando o comportamento deixa de ser uma fase e passa a ser um alerta, que aí necessita de cuidado, tá na hora de procurar ajuda. Tá, e a gente vai trazer alguns apontamentos importantes para a gente entender quando que vira alerta, tá? Primeiro, entender o surgimento desse comportamento, se ele veio depois de um episódio, de uma situação específica. Então, por exemplo, a gente está falando de pais que se separaram, né? Ou a gente está falando de uma mudança de escola, de uma mudança de classe, a gente está falando sei lá, de perca de um animal, de perca de um ente querido. Então, depois de uma situação ali emocionalmente forte para aquela criança, você percebe que ela está tendo alterações no comportamento. Então, é uma questão muito de, tipo, você é o pai e a mãe da criança. Você vai conseguir perceber que ela não estava agressiva dessa forma. E ela está agressiva e já faz mais de 15 dias. Então, sempre num prazo de 15, 20 dias, numa constância, a gente fala, fica atento, porque isso aqui é o emocional gritando. Poxa, sua criança tá aí com 9 anos de idade e volta a fazer xixi na cama e você acha que é normal? Ou seja, ela já 9 anos de idade, é normal, né? Então, é assim, são situações que é para se olhar, né? Seu filho tá lá no quarto, e aí tá um calor que Deus está nos mandando, e ele só quer colocar roupa de frio, em alguma coisa, né? Será que ele não tá se autolesionando? Será que ele não tá se machucando? Será que não tem um comportamento? É um comportamento que só de você estar de blusa de frio quando tá calor, você já fala, Já oi, chama a atenção, né? oi? É olhar para esse cenário comportamental e perceber assim: meu filho não era assim. Olha como ele está, assim. Ele tá mais agressivo. Ele tá mais intolerante, não pode falar nada. Ele explode, ele bate boca, ele briga, ele chora por tudo. Ele é prestar atenção no comportamento. E aí, identificar. Esse comportamento tá instalado por bastante tempo e ele tá trazendo prejuízo? Quais são os prejuízos? Então, assim, tá tendo um climão em casa. Meu Deus, é muito tenso. Minha casa tá tensa
porque agora o convívio tá insuportável, porque eu tenho que ficar mediando geralmente a mãe, né? Ficar mediando entre o pai, os filhos, e ali tá tenso, tá pesado, ok? Na escola, rendimento escolar, não é? Sim, é. Rendimento escolar. Fala se quando tem uma questão emocional, vocês também não sentem lá na escola. Agora eu quero jogar a Aí a pergunta para gente já você. chama, na hora, já chama a coordenação e Acho que fala: "Precisamos conversar com melhor do os que você ter uma pais". professora para dizer, claro, coisas que nós, né, identificamos, mas você, no seu olhar de professora, qual comportamento que você já olha e percebe no aluno quando ele já não tá bem, emocionalmente falando? Você Às fala vezes assim, a deve ter um irritabilidade, né, a irritabilidade fica gritante, assim, por coisas pequenas, ele acaba se irritando, né, choro, choro. né, a resistência em aceitar um pedido, né, você vê que ali tem alguma coisa que está incomodando Uhum, muito, né. Às vezes quando a gente entra em temas de família, ele já uhum. demonstra uma certa, né, ele se Hostilidade. afasta falando: "Não quero falar sobre isso". Sem falar que as notas despencam. Sim, Né? Então, assim, tem essa questão. Então, quando a gente fala de prejuízos, é esses comportamentos que seu filho tá tendo prejuízos. Então, é assim, geralmente no atendimento infantil, hoje, e aí eu vou falar assim, por um viés do consultório, do espaço que a gente tem, mas eu acredito que conversando e fazendo trocas com outras colegas, a gente vai identificar que quase a maioria dos atendimentos infantis são encaminhamentos vindo da escola. Né? Então, ou seja, a mãe, o pai, o avô, quem fica, o cuidador, não percebeu ao ponto de falar, eu preciso procurar um profissional. sim. Tem que aguardar a reunião e vocês pontuarem. Ah, isso é importante, né? Eu acho que vocês têm, né, de procurar ajuda, Então, é assim, há uma necessidade desse olhar. Por isso que a gente fala, talvez aquele tópico da tecnologia aqui, do celular, não tá tendo presença. E se não tem presença, você não tá vendo. Sim. Você não tá vendo o que tá com você todo dia. Mas às vezes a questão justamente é essa. A criança, ela passa mais tempo, às vezes, na escola ou com um cuidador, e os pais, às vezes, não Não têm percebe. tanto tempo, não percebem, né? É verdade. Tem uma frase aqui, ó: "Quando a criança grita no comportamento, geralmente é porque ninguém escutou no sentimento". É isso aí. É aquilo que eu falei. Por trás de todo comportamento existe uma emoção. Então, se a gente para, isso não é só de criança, não, tá? Quando a gente vê, às vezes, um adulto esbravejando ou se comportando hostilmente, a gente fala, nossa, o que está acontecendo? O que ele está sentindo? Por que ele está fazendo isso, né? Porque nós reagimos no comportamento, né? O comportamento é um reflexo do nosso sentimento. É. Vamos lá. Você acha que as crianças ficam mais agitadas nas férias ou não? Com certeza. Com certeza. E aí a pergunta que não quer calar, né? Mas e é uma coisa tão simples, assim, que às vezes os pais não percebem que faz essa agitação acontecer, que é a falta da rotina, né? Sim, Ou seja, essa criança saiu da rotina, ela fica agitada, né? E aí fica uma dica, porque tem criança que nunca nem teve rotina. é verdade. E aí a gente, talvez você tá sofrendo até hoje, você fala, olha, não é só nas férias, doutora, que eu sofro, é a minha vida toda. Insere uma rotina na vida dessa criança, porque ela precisa de uma rotina, né? E a rotina, ela precisa de um horário para levantar, acordar, estudar, brincar, tomar banho, é isso aqui. Ela precisa dessa organização, porque o cérebro da criança, ele se sente seguro. A rotina traz segurança, previsibilidade, então traz essa segurança para o cérebro da criança. Essa calmaria acontece justamente por isso. Tá vendo, galera, a importância da rotina. Agora, posso só falar um detalhe? Porque, assim, nas férias não tem como a gente ter a mesma rotina que tem na época da escola, Sim, né? Mas a gente pode criar uma rotina para as férias. E aí, ir readaptando a rotina de volta às aulas. E eu costumo dizer, sempre uma semana antes, para não ter aquele baque, principalmente se seu filho estuda de manhã, reorganizar horário, né? Hoje eu mesmo mandei um videozinho ali para minha filha, né? Ela recebeu um riozinho, a menina lá, a adolescente chorando, dizendo, gente, agora que eu tô ganhando consciência, eu acordei na hora de sair da escola. E era mais ou menos, o quê? 2 horas da tarde, ela tava acordando, então é mais ou menos isso, sim. né? Essa criança estuda 6 da manhã, como é que ela vai se readaptar? Tem lá o relógio, ela tem que fazer toda essa modificação de novo, né? É. Mas rotina é algo assim, é uma dica para a vida, gente. Rotina é muito bom.
Tá vendo? Curta, compartilha, se inscreve no canal, pede lá para sua amiga se inscrever. Você já está inscrito porque você é uma pessoa muito esperta, já sabe o que é bom. Então, manda lá pro seu amigo e compartilha. Qual que é o arroba do Espaço Emoção? É arroba espaço emocão, né? Que é sem um C cedilha, emocão e vida. Segue lá também, pessoal, porque tem uma série de conteúdo que a doutora coloca, dicas, vídeos, né? Muito legal mesmo. Sem falar que temos um grupo com psicólogas facilitadoras, gratuito, que é um grupo que a gente chama Orienta Paz, que é um grupo fechado no WhatsApp, onde a gente acolhe pais e fornece ali informações que a gente chama de psicoeducação, de informativos, né? Então, eu costumo dizer assim, às vezes você é mãe, você é pai, e acha que essa dor é só sua. E quando a gente está num grupo com mais pais, e a gente coloca lá algumas enquetes, e aí todos os pais, às vezes, vão na mesma dor, e aí eu já recebi muitos feedbacks, né, dizendo assim, poxa, você não sabe como que é importante para mim saber que eu tô num lugar onde parece que a gente não fala, porque não é um grupo aberto que fica falando, mas a pessoa não se sente mais, nossa, tem alguma coisa de errado comigo, eu sou uma péssima mãe, um péssimo pai, porque isso só não, eu percebo que é da fase do desenvolvimento ali, e tá tudo bem, eu também vou dar conta disso, né? É uma forma de um acolhimento. Então, esse grupo, ele existe, que é um grupo de orientação de pais, gratuitamente, e ali tá sempre uma psicóloga ali trazendo um conteúdo informativo. É uma forma da gente acolher também. Com informação, né? Porque eu acho que informação é importante. Sim. Às vezes os pais estão tão angustiados e você dá uma informação, já dá um alívio, né? Na angústia. Eu tô vivendo essa fase de mudança, né? Como eu disse, a Mariana tá com 11 anos, vai fazer 12 agora. E aí a doutora olhou pra mim e falou assim: ela não é mais um bebezinho. Eita! Eita! Ai, meu coração! Ela falou assim: você vai ter que passar por essa fase, por essa mudança, né? E acompanhar e apoiá-la, né? Porque é um Sim, momento sim. difícil essa entrada na adolescência, né? Mas eu confesso que não é muito fácil, não, né? Porque para mim ela será sempre minha bebezinha. Por isso que a gente trabalha muito esse conjunto de orientação de pais, né? Junto com um apoio à terapia, principalmente dos filhos ali, porque a gente entende a importância, principalmente nossos profissionais, entendemos a importância dos pais no processo terapêutico, né? Porque o seu olhar para ela e a forma como você lida com ela é que vai ajudar ela a voar, a Sim. seguir, né? Isso é importante. Ai, essa mãe, viu, gente? Olha, eu vou falar. A professora é uma coisa, mas a mãe, ai, Jesus, a mãe dá um trabalho. Eu A sou, professora eu sou igual, eu sou igual. Não coloque minha filha ali para falar aqui, não, que a gente vai né? passar vergonha, Pois né? é. Ai, ai. Aqui tá falando um pouquinho sobre as dicas, né, para as férias, para tirar as crianças da tela. Você já falou um pouquinho. Parque, né, também é uma boa Sim, a dica. gente tem até, assim, eu particularmente adoro, inclusive, usar o Parque da Cidade Sim, para fazer as oficinas do consultório. Às vezes a gente faz no Parque da Cidade. Tem o parque, né? A gente sabe que criança, principalmente dependendo da idade, precisa gastar energia. A gente precisa gastar energia. Então, se você sente que seu filho é muito agitado, hiperativo, ele tem que gastar energia. Jogar bola, judô, colocar em exercícios, sim. assim, fazer exercícios físicos ali com a criança, né? Jogo de tabuleiro, criar coisas, cozinhar, né? Colocar ali seu filho para ajudar você a cozinhar, fazer uma receita. Eu acho que tudo isso dá para fazer nessa dinâmica de férias. E é um momento tão gostoso, né, que você acaba se aproximando ali e Sim, fica na memória. sim. Nossa, muitas lembranças de cozinhando com a minha mãe. Tinha uma coisa que, assim, ela fazia, ela sempre trabalhou e estudou, né, a minha mãe. Então, ela sempre teve uma vida muito corrida. Mas eu lembro de quando ela ia fazer Maria Mole. Hum, Aí pegava a batedeira, sabe? Então, esse momento ficou marcado. A gente era todo domingo à noite, a gente ia fazer Maria pronto, Mole, pronto. né? Tinha também os momentos que a gente sentava na calçada, que ela fazia geladinho no final de semana, e aí sentava todo mundo, porque na minha casa ia a vizinhança inteira, né? É uma casa com terreno bem grande, então naquela época a gente podia brincar com os Sim, vizinhos, né? sim. Coisa que hoje já não tem tanto. Então eu lembro da gente sentada na calçada, então tinha muito desse momento ali na casa da minha avó também, muita As essa memórias festa. afetivas, né? Coisa gostosa. Exatamente. Coisa E esse gostosa. momento de você cozinhar junto. A Mariana também, a gente fez bastante Se, momentos se eu assim. falar pra você do que eu brincava com a minha mãe, porque assim, na época eu morava aqui bem no centro de Itapevi,
Era uma ladeira, né? E na época, o que que minha mãe fazia? Ela sempre foi assim, hoje eu até falo, até como vó, eu falo, gente, mãe, pé, vai leve, né? Mas ela catava, tipo, garrafa PET, e a gente descia escorregando, né, no morro, com Ai, a uma garrafa delícia. com a Sim, garrafa PET, né? Então, assim, eu fui muito aquela época de pega-pega, esconde-esconde, mãe da mula, sim, essas coisas de brincar na rua, né? E eu sei que, claro, hoje a gente tá parece que vivendo até num mundo diferente, né? Um tempo diferente, mas dependendo do que for, juntar a galera. Eu acho que uma das coisas, estou tentando, não deu certo, choveu quarta-feira, minha filha está de prova. Está tentando juntar os amigos para brincar de vôlei, né? Essa intermediação dos pais nas relações e para criar habilidades sociais, eu acho que é muito importante, sim, sabe? Assim, promover alguma coisa à tarde, liga com dois amiguinhos, posso pegar, posso, sabe, assim, fazer essa interação desse movimento nas férias para fazer conexões, sim. principalmente para criar essas habilidades sociais que eu acho que são muito importantes. É, tá vendo? Então, mãe, pega o telefone, né? Naquele grupo de pais que às vezes vocês têm, né? Toda escola Sim, tem, sim. conversa, marca aí um Marca um passeio. piquenique, né? É bem, assim, vai ajudar bastante no desenvolvimento da sua criança. Nós vamos sortear esse livro aqui, ó. Ah, Então, olha. você que curtir, compartilhar, vai marcar lá o arroba, você vai concorrer a esse livro aqui, Estudante de Pedagogia, Psicologia, uma excelente dica. O Tempo no Cotidiano Infantil. Então, todos os espaços que a criança vai frequentar e o que vai ajudar no desenvolvimento dela. Então, já sabe. Curta, compartilha, deixa aí o seu arroba que você vai entrar no nosso sorteio. Vou colocar no Instagram e eu aviso vocês direitinho, tá bom? Tem mais algum recado, doutora, que você gostaria de passar para os pais, no sentido de não se desespere? Tem jeito. Eu acho assim, tudo é uma questão de você entender que são fases, às vezes é a fase que seu filho está do desenvolvimento, né? Principalmente se você estiver falando com os pais de primeira viagem, que é os primeiros filhos, às vezes vai bater aquela angústia maior do que será que eu estou fazendo certo, se eu não estou fazendo certo, né? Eu acho que para isso que existe também os especialistas para ajudar em orientação parental para isso, para Sim, tirar essa angústia, né? Desmistificar essa ideia, gente, que você não vai procurar um especialista só porque você está passando uma questão. Não, às vezes você quer uma orientação, existe orientação, os profissionais eles estão lá para te orientar também. Mas assim, o que eu acho que salva a vida é a gente entender que não existem pais perfeitos, né? Não existe essa perfeição. Então, assim, sai desse lugar, né? Se permita errar. Se permite esquecer, um dia você vai esquecer a consulta do seu filho, a reunião do seu filho, tudo bem, se perdoe por isso, né? Se perdoe porque você está fazendo o que você pode, né? Mas assim, você não deixou de ser uma boa mãe, um bom pai, né? Porque você errou, esqueceu alguma coisa no calendário, até porque a gente entende que a vida ela é cheia. Eu gosto muito da ideia do conceito da gente ser mais gentil com a gente mesmo, né? E se nós precisamos. e se nós formos pais gentis com a gente vai estar ensinando os nossos filhos a serem gentis com eles. Eu acho que tudo é uma questão do aprendizado. Para você lidar bem com as demandas dos seus filhos, você tem que estar bem com você mesmo. Então, assim, a autoconsciência emocional, a saúde mental do seu filho começa com você, né? Começa com os pais. Então, Sim, você tem que estar bem para que os seus filhos estejam bem. Um pai ansioso vai ter um filho ansioso. E não tem como a gente não dizer que não vai acontecer isso. Porque os medos, as emoções estão ali. Medo todo mundo sente, mas a intensificação daquele medo, né? O tanto que você tem medo de tantas coisas que são irreais, que não são verdadeiras, e você está ensinando o seu filho a ser preocupado, a ser temeroso, a ser negativo, não, né? cabeça de pai e mãe é muito boa para produzir esses Neuras, pensamentos, né? né? O que Isso que vai aí. acontecer se eu deixar tal coisa? É Ai, meu isso Deus. aí. Então, assim, é muito importante que o caminho é busque esse cuidado com você e automaticamente é reflexo. O seu filho só vai sentir, né? Porque possivelmente não. Os meus colegas que vão assistir vão dizer assim: ai, você foi tão gentil ali com os pais. É porque, assim, não tem como a gente dizer que a gente está atendendo uma criança e que a maioria da demanda não vem dos pais para a criança, né? É tipo assim, a criança é como se fosse uma esponjinha, ela só está absorvendo, Sim, né? Então, isso está vindo de algum lugar. Então, tem ali aquela relação familiar que às vezes está numa tensão emocional e aquela criança só está refletindo
atenção que está dentro de casa. A gente fala muito sobre isso na escola, né? Que a gente enxerga a criança, mas o que tem atrás dela, né? O que Uhum. ela tá vivenciando, né? Então, é bem complicado, porque a gente lida com aquilo que a gente não pode ter acesso, né? Mas Exatamente. a gente tem que caminhar. Temos esse livro aqui que eu já falei dele, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que eu gosto muito. Esse que é meu, né? Do Tempo no Cotidiano Infantil, que eu faço Ah, uso. Vygotsky, muito E bom. Vygotsky, Emoções e Vivências, né? Aí, psicólogos e psicopedagogos, né? Pedagogos passam por Vygotsky aí na graduação, né? Sim, Muito bom. muito importante essa questão da interação, né? Sim, Nós somos seres sim, humanos que sim. precisamos da interação, né? É isso Eu mesmo. vou usar aquela frase que eu amo daquele filme do Avatar, que aí eu vejo você, e eu acho que a gente precisa muito disso, né? Uhum. Hoje, no nosso dia a dia, no que a gente vem vivenciando. Mostrar para as pessoas, né? Eu sei o que você está passando. Se você quiser conversar comigo, estou aqui, né? Uhum. Busque ajuda para você, para sua criança, porque criança também tem problemas. Parece que Uhum. não, criança não tem, sim. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam do momento deles, né? A gente precisa estar atentos, porque como a doutora disse, criança cresce. E como que vai ser esse adulto, né? Que tipo de adulto a gente está aí não. Que tipo de adulto a gente está trazendo para essa Sim. sociedade, formando para essa sociedade, né? E se a gente fala no que tange a pais que hoje já, em algum momento, já passaram, por exemplo, por alguma uma crise, por exemplo, de ansiedade, eu sempre pergunto: você quer isso para o seu filho, né? Você quer que ele tenha crise de ansiedade? Você quer que ele tenha um transtorno, né? Passe por um adoecimento, uma depressão? Não. Então, assim, a gente tem que olhar para a saúde emocional da criança desde cedo para que ele não adoeça, né? Essa estrutura começa nesse lugar. Então, essa presença que a gente falou aqui bastante, às vezes é começar um hábito novo, talvez esse ano de 2026, dentro do contexto familiar, que é começar a falar do que a gente está sentindo, dando espaço para a criança falar. Então, perguntar como você se sente, compra literaturas, você traz bastante, né, livros, Sim, compra literaturas infantis que fale sobre emoções, que instigue eles a entenderem o que é, assista filme que fala de emoção, e aí e depois conversem sobre isso, né? Nossa, pareceu que ele estava como? Ele parecia que ele estava triste, né? Por que ele ficou triste? Fala disso, fala sobre isso, e quando você, pai e mãe, também tiver, fale para o seu filho o que você está sentindo. Por isso que é importante a importância dessa autoconsciência emocional vindo dos pais. Porque você não pode omitir para os seus filhos que você sente coisas. Então, sim, ele precisa ver você, inclusive, chorando. Sua filha precisa te ver chorando. Por quê? Para ela entender que é normal, que é natural, que não tem nada de errado. Minha mãe chora, mas ela elabora, mas ela tá bem. sim, Olha só o que eu vou entendendo com isso. Peraí, eu tô fazendo essa construção de que é natural. Certo? Isso, claro, a gente falando de questões pontuais. É uma tristeza que eu tô sentindo, vou chorar aqui, tô com raiva, tô com raiva. Eu lembro que desde pequena com aquela ali, ela falava que ela tinha, que ela não era mais minha amiga, né? Já viu essa frase? já, Já? Ela nossa, só é sua amiga. Ah, que sei o quê? Você não é mais minha amiga? Então tá bom. Aí eu olhava pra ela e falava assim: eu também tô com raiva de você porque os brinquedos estão no chão. Aí ela olhava pra mim assim, desde pequena, já pontuando o que eu tô sentindo. Cara, tô irritada. Me deixa eu quietinha agora que a mãe não tá bem, não. Eu tô irritada. Tô nervosa. Né? Não tô. Então, falar o que tá sentindo traz essa validação emocional para que seu filho também possa falar. Eu tô com raiva. Ele vai falar pra você o que ele tá sentindo antes dele bater. Ele vai dizer, tô com raiva. E olha só o que você fez. Você escutou ele antes dele agir. sim, Então você vai dizer, tá bom, calma, vamos dar um jeito pra controlar essa raiva. Vamos respirar, aperta aqui, soca aqui, bate aqui. Mas quando ele não tem esse espaço de falar, o que ele vai fazer? Direto pra ação. Eu vou sim, logo batendo, eu vou logo. Você entende a importância da gente falar? Ah, o seu filho tem medo. Cara, você também não tem medo? Você já não tinha medo? Não, tem medo de cachorro. Olha, a mãe também tinha medo de cachorro, mas aí você vai contar a sua história de como você superou o seu medo. Olha só, é essa conversa que tem que acontecer dentro de casa. Conversar sobre os sentimentos, conversar sobre as emoções, sem achar que isso é bobagem, sim, que é frescura. Ai, que frescurite. Não vamos olhar para isso, que daqui a pouco passa. Não, isso fica, cresce, e quando você se torna adulto, você descompensa e às vezes você não tem nem ideia de que você descompensou por uma coisa que não é nem de agora.
é lá de trás que não foi falada, que eu não tive espaço para falar ou que ninguém me ouviu. Então é sobre isso. Já curtiu? Já compartilhou? Faz favor, hein? Você trouxe 2 livros, gostaria de Trouxe comentá-los? 2. Um, inclusive, é seu. Adoro! Esse daqui é o meu primeiro livro, Atividades Diversas. Assim, esses 2 livros são livros em coautorias. 2 têm uma história que eu tenho um carinho muito grande. Esse aqui foi realizado na pandemia, foi escrito na pandemia, na época da pandemia ainda. Então, assim, Atividades Diversas é um livro para educadores, né, para psicólogos, profissionais da área da saúde, mas que trabalha questões emocionais, né? O meu capítulo nesse livro eu falo justamente sobre comunicação emocional na adolescência, ou seja, como eu vou falar com meu filho das emoções na adolescência, mas tem um plus, né? Como eu falo da comunicação emocional na adolescência, no processo de autolesão, ou seja, meu filho está se cortando. Então, eu falo sobre o que seria isso, por que que ele está fazendo isso e como é que eu ajudo ele a sair desse lugar conversando com ele. Conversando do quê? Do que está fazendo ele chegar nesse lugar aí de se machucar. Então, esse daqui é seu. Ai, muito obrigada. Adorei. Espero que faça bom Com uso. certeza. Já vi que é uma das minhas que gosta de ler, né? Gosto. E esse daqui é o recente, que também, nem vou falar sobre ele, que eu adoro. Ludicidade, a gente faz uma pergunta, né? Ludicidade é coisa de criança? Porque assim, o que acontece? A gente sempre trabalha na terapia com lúdico, né? Com recursos lúdicos e tudo Sim. mais. Só que as pessoas acham que a ludicidade, sendo trabalhada na terapia, acontece só com criança. E não. A gente trabalha o lúdico também com adolescente e também com adulto e também com idosos. Então, assim, a ludicidade justamente é fazer muitas vezes você se olhar para lugares que você precisa olhar através de recursos que a gente vai chamar que são os recursos terapêuticos, que vai vir através de uma reflexão, de um jogo, que vai vir através de insights que você vai estar tendo a respeito, né? O meu capítulo nesse livro fala do quê? De timidez. Olha, de como a gente trabalha um paciente tímido. Como que eu vou fazer aquele paciente, aquele seu aluno que não fala nada, e a mãe traz para terapia, como é que eu vou conversar com ele se ele não fala comigo? E aí eu dou aqui os caminhos de como a gente utiliza os recursos lúdicos para construir o vínculo com ele, né? Porque ele não vai chegar falando, ele vai chegar calado, vai sair calado. Só que existem formas de eu me comunicar com ele emocionalmente até ele ir trazendo a demanda dele. Então, a ludicidade, coisa de criança. Eu só não vou te dar esse, porque esse daqui é o último que eu tenho que fazer as propagandas. Eu tenho sempre que levar esse aqui, Por favor, né? deixa pra gente colocar na descrição. Tenho ele em e-book. Eu vou Sim. mandar depois. Quando vier uma leva nova, já tá na promessa que um é seu. Eu trago aqui para você também, Muito tá? obrigada. Fico muito feliz. Que Deus te abençoe muito, que você Amém. continue aí com esse dom maravilhoso que Deus te deu de poder comunicar para as pessoas, né, através do seu trabalho, através da sua vida mesmo, passar para as pessoas coisas boas, né, a produzir literaturas que vão passar por gerações, né, Sim, que isso é muito sim, importante. sim. Esse canal ele surge com esse propósito de trazer para as pessoas, né, essas discussões, essas histórias de vida, Uhum. para que as pessoas se inspirem e vejam, né, que os sonhos se realizam, que as coisas são possíveis, que não existe nada que você fale assim, meu Deus, e agora? Calma, respira, né? Sim. Eu ia falar sobre a minissérie The Chosen, não sei se você já assistiu, Não. né? Os Escolhidos. Não, mas E já tô aqui, já assim, coloquei aqui no meu acervo mental. assista, vai falar muito sobre essa história de Jesus Cristo, como que ele escolheu Uhum. os seus apóstolos, e assistindo, eu fiz exatamente essa reflexão, porque várias vezes Jesus se afasta e fala, eu preciso de um momento, eu Uhum. preciso orar, eu preciso pensar, elaborar o meu sermão, então você também precisa de um momento. Então, se dê este momento, né? Aproveite, pegue o nosso mestre inspirador e veja que a gente também precisa. Se até Jesus Cristo precisou Sim, de um sim. momento, Eu não né? sei se é Augusto Cury que tem um livro que é Jesus, o Maior Psicólogo. Não sei Sim, se é ele dele, tem, e tem né? mais um outro também, né, que É, fala também sobre isso e como Jesus usava as parábolas para sim. ensinar as Uhum. histórias, né?
e que vem assim com essa calmaria, né? Que E essa você conexão de presença, né? Muito no presente, muito nisso de estar aqui no momento presente, vivendo o momento presente, sendo grato pelo momento presente, aceitando as falhas, aceitando, os erros, né? exatamente. Que a gente não é perfeito, a gente né, tá numa construção, né? Eu acho que isso é muito importante e Janeiro Branco traz essa reflexão pra Sim, gente, né? sim. Não gostaríamos de ser mulheres maravilhas, mas não somos, né? Nos Não. inspiramos, mas não somos, Mas né? na verdade, assim, que bom que a gente está desconstruindo essa ideia de mulher maravilha, de mulher guerreira, de mulher forte. Acho que a gente tem que ser mulher humana, mulher possível, mulher real, né? Eu acho que quanto mais a gente entra nesse estigma social de mulher guerreira, mais a gente se culpa, se compara, porque a gente cai, né, nesse outro nicho de adoecimento que é a comparação. Que é a autocobrança, de que é olhar para tudo que você faz e parece que tudo ainda é pouco, que você está sempre para trás. Então, são tantas camadas que a gente poderia entrar em tantas demandas aqui, né? Mas falando com mulheres é entender que, peraí, olha para tudo que você fez hoje, durante o seu dia todo, desde a hora que você acordou. Você fez bastante coisa, né? Olha o quanto que a sua mente mente para você quando fala para você que você não fez nada. Ah, você não fez nada. Não, você fez muita coisa. Aí a gente entra na pauta. Você foi gentil com você? Você disse, não, peraí. Realmente, você falhou na louça, mas olha quantas outras coisas que você fez que apareceram no meio do seu caminho e que você deu conta, né? Então, tipo assim, é olhar para trás e dizer, olha onde eu estava, onde eu estou, e não aonde você quer chegar, porque esse lugar é futurista, é muito presente, né? A gente tem que aprender a viver no momento presente. Eu acho que isso nos salva de muitas coisas. Viu? Gostou? Então já sabe, hein? Manda para aquela pessoa bem especial que você gosta muito mesmo. E fala assim, ó, assiste e curte esse vídeo, que você vai aprender muito com a nossa doutora Carolina Porfírio. Venha conhecer o Espaço Emoção, você vai gostar. Tem ali as meninas, né, as psicólogas Sim, que sim. atendem, fantásticas, maravilhosas, é fácil acesso. Super facinho, gente, né? Estamos próximos aqui ao Teatro Municipal. Rapidinho vocês chegam lá. Fácil acesso. Então, muito obrigada por vocês que nos acompanharam até este momento. Doutora, muito Eu que obrigada. Que você possa agradeço. voltar Meu outras Deus. vezes, que nós possamos discutir outros temas que, né, aqui nós falamos tantas coisas, né, que se a gente for detalhar, eram E eu mais estou aqui 10 e eu estou podcasts. aqui segurando o meu TDAH para mim não me perder o foco, porque se deixar a gente abre várias abas e começa a falar de várias coisas. Mas assim, obrigada por você olhar para esse lugar com muito carinho, que é olhar para a saúde mental, sabe? Olhar para a saúde emocional, entender a importância disso, levantar essa bandeira, né, para essa causa. Eu acho que é muito importante. E eu sou grata, né? Espero ter contribuído de alguma forma. E conta comigo. E ela tem projeto novo, hein? Tem Fica de olho, projeto fica novo, gente. Eu ligado. aqui já tava toda tremendo, sentada aqui, ó, vocês não estão vendo minhas pernas. Tem projeto novo chegando aí, acompanha as redes dela que vocês vão gostar. Eu preciso falar isso porque tá gritando aqui dentro de mim. Tem uma amiga nossa em comum, Janaína Caetano, e eu Hum. comentei com ela, né, que eu ia te fazer o convite, e ela falou assim: "Ai, faça", Né? porque ela é maravilhosa. Então, Jana, um super beijo. Doutora Carolina aqui conosco, viu? É mesmo, eu concordo com você. Maravilhosa. Muito obrigada, viu? Então, o nosso beijo para ela, que ela falou assim: Nossa, você precisa Beijo, chamar Jana. ela, você precisa. Eu falei: Vou chamar, pode deixar. Já tá aqui, ó, já anotei. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você continue tocando muitas Sim. vidas, que eu tenho certeza que você é uma escolhida. E eu vou falar pra você que, assim, eu tô com um desejo muito forte no meu coração de voltar a um projeto. Ele tá sendo rabiscado ainda, porque a gente precisa de mais mãos para ele, né? Que é um projeto para uma psicologia acessível. Então, assim que eu tiver mais coisas a respeito disso, e assim, eu vou abrir isso para você, porque assim, é um caminho possivelmente para as mães que precisam desse acolhimento e ainda não conseguem, por exemplo, fazer um pagamento particular, né, de uma consulta, ou estão aguardando numa fila, num SUS, alguma coisa assim. Então, assim, uma forma da gente fazer esse acolhimento. Quando isso estiver acontecendo, você vai ser uma das primeiras para você soltar aí para suas mãezinhas que te acompanham aí, tá Ah, bom? adorei, tá vendo? Vão saber de primeira mão, hein, galera? E aí que a doutora Carolina volte. Mas aí, vocês gostaram, né? Eu sei, eu também, ó. Amei. Beijo no coração de vocês e até o próximo
podcast da professora Rosiane. Pode mandar beijo, doutor. Então, um beijo aí pra todo mundo, para as meninas que eu falo que eu tenho fãs, eu nem sabia. E eu fico às vezes até Ai, já. não, mas às vezes eu fico até envergonhada, mas não é isso, gente. É sendo durante o caminho a gente vai tocando corações, né? E às vezes são tantos que a gente nem sabe nas redes sociais também. Sim. Então, um beijo aí para todo mundo, que Deus abençoe e olhem para as emoções de vocês, olhem porque vocês precisam fazer um ano diferente, só vão fazer um ano diferente se vocês se cuidarem e fazerem tudo diferente, né? Não existe ano novo se nada mudar. Então tem que mudar. A mudança começa internamente. Viu? Um beijo. Fique com Deus e até o próximo.